Afinal, qual é o tamanho ideal de um texto para ele ranquear bem no Google? Com muita frequência você vai ver gente dizendo que precisa ter texto grande para você alcançar os primeiros lugares no Google, mas isso não é verdade em SEO não, viu? Existem vários estudos, inclusive mencionados e divulgados pela revista americana Forbes, que mostram que o primeiro colocado do Google muitas vezes, ou na maioria das vezes, tem ali entre 700 e 1000 palavras, né? Porque o que importa verdadeiramente para o Google é você trazer uma informação relevante, válida. O Google já tem inteligência artificial suficiente para detectar que um texto traz uma informação mais valiosa do que a outra e valiosa para o ser humano, não para os seus algoritmos, né? Você então tem que tomar bastante cuidado com as palavras-chave e as frases-chave que você usa no seu texto. Você tem que se certificar de que essas palavras e frases mais importantes para aquele assunto que você vai cobrir estejam inseridas no texto. E cuidado com um mito que é um mito das 2000 palavras. Há textos que frequentemente falam, né, como esse artigo aí do Moz, que diz que um texto para ranquear bem precisa ter ali de 2.350 até 2.425 palavras para que ranqueiem bem. O curioso é que o próprio texto depois meio que se contradiz, né, e traz a informação mais correta, mais precisa, de que um texto pode muito bem alcançar os primeiros lugares do Google tendo 500 ou 15.000 palavras, né? Quer ver um exemplo aqui? Eu busquei aqui como comprar Bitcoin, né? Fiz essa busca no Google para ver o que acontecia. E olha o resultado aí nessa tela. Você vai observar que aquela primeira informação, a primeira notícia que vem no snippet, né? Ou seja, na posição número 0 do Google, não é um texto enorme. É um texto de apenas 740 palavras, o que confirma aquela ideia de que os textos não precisam ter mais de 2000 palavras para poder ranquear bem. Agora, é importante dizer que os textos, quando são grandes, 2, 3, 4 mil palavras, têm os seus benefícios, sim. Esse estudo feito pelo site Ahrefs analisou 3 milhões de buscas e mostrou um dado interessante. Veja só. Os posts, quando tem ali mais de 3.000 palavras, eles ranqueiam bem e mais do que isso, eles são mais compartilhados em redes sociais, justamente porque são mais aprofundados. E aí fica a pergunta, afinal, eu tenho que fazer um texto grande ou um texto pequeno? Você tem que fazer um texto do tamanho que o assunto merece e demanda, né? O texto, portanto, precisa ter o tamanho que ele merece. Quem diz isso não sou só eu, não. O próprio Google reforça essa ideia nos seus guidelines com a seguinte explicação. A quantidade de conteúdo necessária para a página ser satisfatória depende do tópico abordado e do propósito da própria página. Então é isso, alguns textos vão ser enormes porque o assunto demanda explicações enormes, outros que são de mais fácil compreensão, mais simples, vão ser naturalmente menor. Se o conteúdo foi útil, não deixa de dar um like aqui no nosso vídeo e se inscrever no canal do Dino aqui no YouTube. Obrigado e até a próxima!